Oi, queridos! Olha aqui eu aqui de novo, né? Vamos para mais um vídeo, mais essa semana. Olha só, vai ser algo bem legal e essa semana é a semana do Dia dos Pais, né? Então eu vou acabar falando um pouquinho dos pais, tá bom? Então por isso continua comigo aí. Volto já. Olha, estou aqui de volta, querido, em nome de Jesus. Essa semana, quero já desde já, né, parabenizar todos os papais. Não sei se você vai ouvir e assistir esse vídeo, né, antes do Dia dos Pais, no Dia dos Pais ou depois do Dia dos Pais. Mas eu quero dizer para você, pai, que você é pai todos os dias. Parabéns todos os dias, porque você é papai. Olha só, essa palavrinha de hoje, né, essa pequena mensagem de hoje, novamente, eu falei dos pais, mas não só voltada ao pai, né, mas aos pais, a nós, a mim, a pai, mãe, a todos nós, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito de caráter versus dons, né? E quem não quer, né, ver os seus filhos crescendo, meu Deus, fluindo nos dons, né, que o Senhor dá, que Deus tem dons maravilhosos, né, maravilhosos para nós, pais, para os nossos filhos. Nós desejamos isso, que os nossos filhos sejam grandemente usados, né, na presença de Deus, seja louvando, seja pregando, sendo evangelista, não sei, sendo um canal, testemunhando, né, do amor de Deus e fluindo nos dons. Nós desejamos isso é um fato, e os dons são maravilhosos porque é Deus que dá os dons, amém, queridos? E nós devemos desejar os dons, né, para os nossos filhos. Mas olha só, vamos começar aqui, vamos pegar uma base bíblica, né, para nós darmos início aqui a essa nossa pequena palavrinha de hoje, que está aqui em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E isso aqui é onde o pontapé da onde a gente vai começar, né? Então, assim como nós pensamos, né? Assim como pensar na alma, assim nós vamos acabar nos tornando e vamos acabar sendo. É o que nós aprendemos aqui. E então, assim, quando nós imaginamos, nós pensamos. E aí, muitas vezes, os nossos pensamentos acabam refletindo, né? Em quê? Nas nossas atitudes. Então, isso é muito sério. Isso tem refletido, talvez, na sua vida, que já é adulto. Na minha vida já refletiu muito, na verdade, né? A questão dos meus pensamentos acabou refletindo mesmo nas minhas atitudes, aquilo que eu penso, na minha maneira de pensar, e isso é muito forte. Então, assim, você que tem filho pequeno, tem filho adolescente, né? Não é meu pai que me cria, minha avó, né? Talvez é o filho que está assistindo, nem é o pai, nem a mãe, né? Mas é um filho que está assistindo. Mas isso é muito bom nós todos aprendermos, assim, porque as nossas atitudes, elas refletem a nossa maneira de pensar. Então, às vezes, as nossas ações, as nossas atitudes, ela acaba refletindo aquilo que nós pensamos. É por isso que esse versículo fala: porque assim como imagina na sua alma, assim é. Então, assim, seja através das nossas atitudes ou muitas vezes através das nossas palavras, né? Então, isso vai acabar, né, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar vindo à tona, né? Aquilo que nós pensamos vai acabar refletindo, às vezes por ações, atitudes ou por palavras. E assim, você há de convir comigo se uma pessoa, ela disser, né, assim, vamos dizer assim, eu sou um fracassado. A gente até ministra muito isso, né? Eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Certamente, essa pessoa, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque ela já decidiu por isso, né? Então, é por isso que nós vemos aqui nesse versículo, que assim como pensar, como imaginar na sua alma, assim é. Então, a pessoa já decidiu por isso. Mas, por outro lado, se ela disser assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Eu sou um vencedor porque Deus, né? Deus está comigo, né? Deus me conduz, Deus me fortalece, Deus está, né? Deus é por mim, né? Se Deus é por nós, né? Deus é por mim, quem será contra nós, né? Até diz isso o versículo. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai estar sempre vivendo algo novo na sua vida, e ela tem total segurança, né? No Senhor, ela tem essa segurança em Deus. E olha só, agora vamos falar de nós, os pais, né? Nós pais, vamos dizer assim, o que mais nós deveríamos fazer, sempre, sempre, sempre. Eu disse que nós deveríamos, porque muitas vezes nós não fazemos, né? Então, o que sempre nós deveríamos fazer era sempre encorajar os nossos filhos a desenvolver, né, o seu caráter,
né? Ao invés, bem muito mais do que os dons, porque às vezes a gente incentiva muito os meninos, né? Os nossos filhos a cantar na igreja, meu Deus, às vezes até coloca para fazer um curso, né? Um curso de canto, aula de canto, uma aula de violão, sabe, um teatro, o balé, né? Porque nós queremos que os nossos filhos fluam nos seus dons, né? Então ali ensinamos, o menino faz uma teologia que é para ser um bom pregador, né? Então, um curso de missionários. Então, muitas vezes a gente deve, isso é muito bom, meu Deus, a gente deve encorajar sim os nossos filhos a desenvolver os seus dons. Mas o mais importante, que nós deveríamos, e se nós não fazíamos isso antes, a partir de hoje nós vamos fazer. Se você não fazia. Então, o mais importante é nós encorajar os nossos filhos a desenvolver o caráter deles em nome de Jesus Cristo. E assim, isso vem acima dos dons, sabe por quê? Essa frase ela não é minha, mas eu li num livro que muitas vezes o que pode acontecer? Os nossos dons, ele pode nos levar a lugares altos, em lugares muito altos, mas em lugares que o nosso caráter pode não permanecer. Então, por isso, é que nós devemos, né, nós deveríamos encorajar os nossos filhos, né, a desenvolver o seu caráter acima dos dons. Porque você imagina, meu Deus, qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o seu filho sendo grandemente usado pelo Senhor, ou seja, sabe, ou muitas vezes uma habilidade profissional, um grande jogador de futebol, não sei, uma pessoa assim que está crescendo muito, mas que não foi trabalhado ali, não foi desenvolvido um caráter ali, sabe, excepcional, de obediência, de submissão, né, aos pais, aos mais velhos, né, a como tratar, como respeitar, né, e a não pensar só em si mesmo. E aí você vê o seu filho, sua filha lá, sabe, conquistando muito, e daqui a pouco você vê o seu filho sendo ali frustrado, né, na sua vida. E nem um pai quer isso, nem uma mãe quer isso. Eu vou contar aqui 2 exemplos para vocês, né, que eu gostei muito aqui, eu lendo no livro, eu gostei muito desses exemplos. Mas antes aqui, olha só, é maravilhoso possuir os dons. É maravilhoso nossos filhos, né, possuírem dons, né, porque foram dados por Deus. Amém, queridos? Então, assim, é muito mais importante para os nossos filhos que eles sejam pessoas confiáveis e pessoas responsáveis, né, queridos? Você há de concordar comigo. Pessoas que sabem lidar, né, com as circunstâncias adversas que virão, porque virão adversas, né? Circunstâncias adversas, momentos na vida deles que eles vão ter que aprender a lidar, né? Vão receber não. Então é muito importante, pai e mãe, né, nós dizemos não para os nossos filhos, frustrar os nossos filhos de vez em quando, né? Eles serem frustrados por nós, é muito melhor agora nossos filhos serem frustrados por nós, né? Por você mãe, por você pai, do que lá na frente, né? Eles serem frustrados lá e não saber lidar, né? Com as dificuldades, com as circunstâncias que vão vir. Então hoje, o mais importante é os nossos filhos, né, aprenderem a desenvolver, né, o caráter, né, a saber ali lidar com as circunstâncias, serem homens e mulheres, serem pessoas confiáveis, onde chegar, onde for, onde comprar, sabe, serem responsáveis, serem pessoas confiáveis, do que não saber lidar com as circunstâncias, né? Então, assim, o bom é que nossos filhos venham a aprender a desenvolver o seu caráter para ser homens e mulheres sábios, né? Em nome de Jesus e de acordo com a idade deles, porque muitas vezes nossos filhos crescem, ficam adultos e casam e muitas vezes têm a atitude de crianças. Olha só a história que eu falei para vocês, os exemplos, né? Olha só, o primeiro exemplo é de um rapaz. Certo rapaz é um grande jogador de futebol e todos querem tê-lo em seus times. Mas ele tem um temperamento muito difícil. Sempre que alguma coisa sai errada, ele perde a cabeça, começa a xingar todo mundo, né? E começa a atacar os jogadores. Olha só, esse rapaz é um grande jogador de futebol. É requerido por todos os times querem tê-lo. Mas, quando alguma coisa sai errada, que ele erra uma bola, ele perde o controle. Ele xinga o juiz, ele sai atacando os jogadores, né, ali, os seus companheiros, a sua equipe, e aí, claro, que ele é expulso do campo, ele não pode lidar com a derrota. Se alguma coisa lhe frustra,
se ele perde a bola, se algo não sai do seu jeito, ele não sabe lidar. Então é muito importante hoje, pais, né? Você mãe, você pai, os nossos filhos receberem ou não, né? Quererem muito uma coisa e não terem, do que lá na frente eles não saberem lidar com essas circunstâncias aqui. Agora, mais um exemplo de uma moça, agora de uma menina, né? Certa jovem tinha uma tremenda habilidade musical. Ela toca vários instrumentos e também canta. Seus dons seriam uma contribuição valiosa para qualquer grupo musical. Mas ela não aceita submeter-se a qualquer tipo de autoridade. Ela exige que tudo aconteça do seu jeito. Por isso ela acaba causando problemas para toda a equipe, ali para todo o grupo onde ela faz parte, né? O grupo musical, aonde ela está. Então, olha só, uma jovem que tem grandes habilidades, canta, toca tudo, né? Vários tipos de instrumento. Meu Deus, como seria, né, uma grande contribuição, uma banda. Quem que não quer uma pessoa que tem vários, né? Vários dons, meu Deus. Mas bem parecida com o jovem aqui do primeiro exemplo, ela não sabe se submeter, ela não gosta de obedecer a qualquer tipo de autoridade. Você já viu aquela pessoa que só obedece a certos tipos de autoridade? Esse aqui eu não obedeço, só obedeço se for esse. Você não é meu pai para você mandar em mim, para você me dar ordem, né? Assim, a gente muitas vezes escuta, né, pessoas assim. Então essa jovem que ela não gostava de se submeter a qualquer tipo de autoridade, né? Então isso, queridos, esses exemplos aqui tem muitos filhos, né? Tem muitas pessoas assim, mas a culpa não é deles, né? A maioria das vezes é nós pais que não encorajamos os nossos filhos a desenvolver o seu caráter, a serem pessoas, né, respeitáveis, pessoas que respeitam, pessoas que se submetem, né? Pessoas que estão dispostas ali a não brigar, a não aceitar a derrota. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a aprender a aceitar muitas vezes que a gente perde, nem sempre a gente ganha, né? Tudo que a gente tem que ganhar. Então, muitas vezes a gente tem momentos que a gente acha que perde. E quando a gente entende que tem momentos que a gente perde, eu quero dizer para você que a gente acaba ganhando, né? Então, em ambos os casos, 2 exemplos que eu dei para você, em ambos os casos, o caráter deles não foi amadurecido e nem tampouco desenvolvido. A gente pode ver claramente que não foi. Então, isso, eu dei 2 exemplos, mas são exemplos verídicos, né? Que tem muitos por aí. Muitos, mas não são poucos mesmo. Então, assim, esses dons, eles, a forma egoísta, né, deles, né? A forma egoísta de como essas pessoas pensam, como esses jovens do exemplo, e como muitas vezes os nossos filhos pensam. Elas o quê? Elas excedem, né, as necessidades. É uma forma tão egoísta que eles pensam, na verdade, que as necessidades deles são mais importantes do que as do grupo, do que as das demais pessoas. Então, isso é uma forma muito egoísta de pensar, né? A pessoa pensar só em si mesma. E esses dons, eles são excepcionais, né? Esses 2 jovens aqui de exemplos que eu dei, mas também tem muitos nossos filhos, né? Tem muitos jovens que têm dons excepcionais, mas que infelizmente não pode contribuir, né, para o bem de ninguém, para o bem das pessoas, né, porque agem e pensam dessa forma. E assim, são pessoas o quê? Esse exemplo são exemplo de 2 jovens inseguros, né, 2 jovens frustrados, e como tem muitos jovens, muitos filhos frustrados, né, muitos jovens inseguros porque eles não receberam essa segurança de firmeza dentro dos seus lares, né, através dos seus pais, através de uma pessoa responsável que cria, que dá a educação ali. Então, o que acabou acontecendo? Refletiu, né, a atitude deles na maneira deles pensar, no caso, por palavras, por atitudes, né, um no campo, outro ali no meio musical, nas bandas. Então, em tantas situações, isso podem, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona, vai refletir, né? Então, assim como você imagina na sua alma, assim você o é. Então, você pense, se eu tive atitudes assim, ou se os meus filhos têm atitudes assim, como a desse jovem, que não sabe receber um não, que fica frustrado, que, sabe, fica zangado, quer descontar em todo mundo, não aceita o não. Se eu digo não, meu filho chora e faz chantagem, eu tenho que dar, eu tenho que ceder. Não, você não tem que ceder. Você busque no Senhor, busque na palavra para que receba no seu coração que nós precisamos encorajar os nossos filhos a desenvolver esse caráter, sabe,
de ser um homem, uma mulher, né, vitorioso, vencedor em Cristo Jesus, que tem um bom caráter e que também pode ser grandemente usado, pode ser desenvolvido os seus dons, mas primeiramente o seu bom caráter, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, assim, que os nossos filhos possam sim chegar a lugares, os seus dons possam levar eles a lugares altos. Meu Deus, serem grandemente usados. Eu declaro isso na sua vida e na vida dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Mas que eles possam permanecer, porque eles têm caráter aprovado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus.